Amanhã eu liberar. Meus cumprimentos ao deputado Adilson Espíndola, meu conterrâneo lá de Santa Maria de Jetibá. Excelente deputado, trabalha muito lá pelo nosso querido município natal. Meus cumprimentos aos deputados presentes aqui no plenário, aqueles que ainda estão presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu queria me retratar em relação à minha fala anterior, quando eu falei do Museu do Contestado. O Museu do Contestado, na verdade, fica no município de Mucurici e não no município de Boa Esperança. É que são muito próximos, na verdade, né? Eu acabei, na empolgação, me confundindo, mas o Museu do Contestado fica no querido município de Mucurici. E, então, eu falei na minha fala anterior, eu estava me reportando a questão da importância que o Espírito Santo pode ter na questão do turismo e como isso seria importante. Dando continuidade a essa questão ainda, né, de um momento que a gente vive, de problema de desemprego e tantas outras coisas, eu fico observando, e como professor a gente tem observado muito isso, nos últimos anos tem se lançado muitos cursos técnicos, né, técnico regular, né, o ensino médio técnico, ou esses cursos mais de curta duração, né, de 6 meses, de 1 ano, enfim. E muitas vezes o que a gente observa é que esses cursos não guardam relação efetiva com algo que seja necessário. Porque eu posso oferecer um curso, por exemplo, de auxiliar administrativo em determinado lugar, mas lá não é uma carência, não tem mercado de emprego para isso. Ou eu posso oferecer um curso de pesca, por exemplo, mas lá não existe atividade para isso. Então, muitas vezes, esses cursos tornam-se infrutíferos. Parecem bons, né? Hoje, por exemplo, se oferece uma quantidade imensa de cursos de logística da rede estadual. Sinceramente, desconheço que há um campo de trabalho tão grande para essa atividade. Agora, existe um outro problema quando se oferece isso na rede estadual, principalmente, que a gente tem percebido, que são oferecidos cursos técnicos sem infraestrutura nenhuma. Então, as escolas, nós percebemos isso em várias escolas. A escola oferece curso de manutenção de computador, mas não tem computador. Então, como é que vai se fazer um curso se não tem equipamento para isso? Então, numa outra escola, estava oferecendo curso de design de não sei o quê, que precisava de computador, mas não tinha computador também. Então, assim, antes de se pensar em oferecer curso técnico, é fundamental que tenha toda a estrutura para isso. Isso é fundamental. E hoje, eu tenho pensado muito sobre essas questões, e a gente recentemente discutiu isso na Comissão de Educação, que a pandemia mostrou muitas coisas, a possibilidade, por exemplo, de trabalho em home office. Existe, obviamente, uma série de questões aí que a gente precisa discutir e debater sobre essa questão, mas mostrou que isso é possível. Então, hoje, por exemplo, muitas empresas já estão permitindo trabalho em casa. Então, provavelmente, cada vez mais que uma pessoa também possa estar numa cidade e trabalhar em outra. Por exemplo, é possível que uma pessoa em Vitória e trabalhe em São Paulo, ou eventualmente até que more no Brasil, mas trabalhe de forma virtual numa empresa norte-americana, ou numa empresa alemã, ou numa empresa francesa, ou numa empresa japonesa. Então não está na hora também, né, do Estado, da União, sair da caixinha e pensar, quando se fala em preparação para o trabalho, pensar também a preparação dos jovens para este mundo do trabalho, este mundo muito mais amplo. E hoje eu tenho questionado muitas vezes essa questão, inclusive em relação às escolas regulares mesmo. Nós estamos implantando o novo ensino médio, por exemplo, nas escolas de ensino médio quanto particular, e muitas disciplinas estão perdendo
Por exemplo, o espanhol. Quase não tem mais aula de espanhol nas escolas da rede estadual. O inglês também perdeu o espaço. E hoje, por exemplo, quando você pensa nesse mundo interligado e com essa possibilidade que você possa trabalhar em empresas diversificadas, com esse mundo da internet, onde o idioma, né, da comunicação, da informática, da internet é o inglês, então que a gente pudesse preparar muito mais os nossos jovens para esse mundo. E de repente, muito mais às vezes do que preparar um jovem com um curso de, auxiliar administrativo, ou um curso que não tem campo nenhum de trabalho, só para dizer que está oferecendo oportunidade de qualificação, que a gente oferecesse mais cursos de preparação para línguas estrangeiras, notadamente o inglês. Então, essa carga horária poderia ser maior nas escolas, ou poderia oferecer mais cursos para preparar os jovens para isso. Eu tenho dito, e isso é uma questão notória, que muitas vezes nós que somos deputados, e muitos que hoje são prefeitos, que são governadores, a maioria de nós não é deste mundo da informática, como dizem os especialistas nesse assunto. Nós somos migrantes desse mundo. Nós não nascemos no mundo da internet, no mundo da informática. Nós migramos para isso. Provavelmente, boa parte das pessoas da minha geração, quando era criança, não existia nem controle remoto, né? A televisão você tinha que levantar para ir lá, ligar e desligar a televisão, o rádio, e assim era, né? Telefone era de discar e por aí vai. Então nós não somos desse mundo. Nós migramos para esse mundo. Por isso, pessoas normalmente da minha geração têm uma dificuldade muito maior com a internet, com as ferramentas da internet, do que um jovem de 18, 20 anos, por exemplo. Por quê? Porque esses jovens nasceram no mundo da informática, eles nasceram no mundo da internet, então eles já cresceram com isso, né? Eles já cresceram com um computador, com um celular na mão, e tem muito mais facilidade. E esses jovens, eles sabem de coisas sobre o mundo, essas novas possibilidades, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Então não há possibilidade de que pessoas apenas da minha geração, que normalmente ocupam cargos de gestão em secretarias, em ministérios, etc., consigam pensar como um jovem. Por isso é tão importante que para esses planejamentos, para o mundo do trabalho, visando a nossa juventude, os jovens são parte deste planejamento, em função do conhecimento que eles têm, da facilidade que eles têm com as ferramentas que são do mundo da informática, que são do mundo da internet. Não adianta mais muito a gente ficar com a qualificação dos nossos jovens apenas cursos que muitas vezes nem o trabalho tem mais. E eu tenho colocado em xeque muitos desses cursos que o próprio Estado do Espírito Santo ele promove. Porque, claro, a demanda aí, as pessoas acham que vão se preparar e vão estar preparadas para esse mundo do trabalho e tal, e que na verdade muitas vezes não vão estar, ou então porque não vai haver, na verdade, mercado de trabalho para isso. Então nós precisamos ampliar os horizontes nesse sentido, e qual é o link, né, que eu do turismo com isso que eu estou falando, porque o turismo é de tudo isso hoje, né? De conhecimento, de divulgação, de informatização também, e a preparação dos nossos jovens para esse mundo do trabalho é fundamental, mas precisa da participação do jovem nisso. Não adianta pensar que uma pessoa como eu, que tenho 55 anos, apesar da aparência de 30, que uma pessoa como eu vai ter a mesma capacidade de pensar, né, esse mundo da informática, esse mundo moderno, que um jovem de 17, 20 anos, ou até menos, de 15, 14 anos. Por isso é tão importante ouvir os jovens, saber o que eles pensam. E, eventualmente, nós poderíamos estar, na verdade, preparando os jovens, aqui no Espírito Santo, aqui no Brasil, para trabalhar numa empresa em São Paulo, e, de repente, uma pessoa, por exemplo, um jovem bem preparado, que dominasse, né, pelo menos o inglês básico, lá no município de Ponto Belo, por exemplo, e dominasse a informática, de lá mesmo ele podia trabalhar numa empresa no Rio, em Minas, em São Paulo, aqui na Grande Vitória ou em qualquer lugar. Nós precisamos ampliar o horizonte, abrir as nossas cabeças e pensar
né, em grande parte, esse mundo do século XXI, esse mundo da informática, esse mundo da informação, esse mundo conectado, esse mundo globalizado, que às vezes aqueles que ocupam os cargos de gestão não têm a capacidade ampla de pensar então como inserir os nossos jovens bem qualificados nesse mundo e nesse mercado de trabalho. Muito obrigado, deputado Carlos Von, agora dirigindo a sessão. Passamos à fase dos oradores inscritos.